E aí pessoal, tudo bom? Professor Vanderlei, aqui da Faculdade V2, hoje em mais um IVCast. Nós então aqui na mesa, nós estamos aqui, eu, professor Vanderlei, o professor da casa, Gabriel Azevedo e o nosso convidado Luiz Vinícius alguma coisa Palma, né? A maioria dos convidados dos professores que a gente traz, o pessoal tem uns 10 sobrenomes. O Luiz era só por o segundo, né? Dom Pedro. Dom Pedro Luiz. Nossa, cara, é muito sobrenome. Mas, basicamente, professor Luiz Palma, né? Que é os alunos mais conhecem aí. Exatamente. Sempre fizeram a anedotazinha, né? A piadinha, né? Professor Palma. Palma. Eu aguento, já faz pelo menos uns 20 anos. Mas... Professor Luiz. Tamo aí. Palma. Tá. Bom, então falar um pouco sobre a formação acadêmica. O professor Luiz Vinícius Antunes Palma, ele é graduado em Engenharia da Computação pela UFSCar, especialista em Gestão de Projeto pela IBTA, especialista em Engenharia de Software pela Unimap e mestre em Ciência da Computação pela UFSCar. Uma entrada aqui, ó, UFSCar, tô na última fase do doutorado para entrar. IBTA já dei aula, lá em Campinas. Unimap já estudei lá, fiz o mestrado. Cara, é tudo, meio a linha vai tudo se cruzando, né? A maioria dos entrevistados que vem, sempre alguma formação acadêmica aí que a gente já é uma família, né? É uma família, tipo, vai pra lá, daí volta, sempre tá reunido, né? Isso é importante, né? O networking, né? Exatamente. Bom, e da experiência profissional, então, professor, agora se puder fazer um resuminho aí da sua experiência, você já trabalhou, né? Claro. Bem, primeiramente, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, sinto-me extremamente honrado estar aqui. Vanderlei foi meu colega na Anhanguera. Sim. Né? Também sofreu um pouquinho comigo lá, professor Gabriel também, uma honra estar aqui, né? Assim, já esperava, já ansiava por algum tempo em estar aqui. Graças a Deus hoje deu certo. Obrigado. Mas a honra é toda minha. Mas basicamente eu comecei a minha carreira com programação, né? Eu nunca fui muito da parte de infraestrutura, nunca fui muito da parte de redes, né? Eu comecei já com um estágio em programação lá por volta de 2002, né? Na época programava com C++, né? Hoje imaginar, né? Pô, alguém programa com C++, né? Na época era, nossa, todo mundo programava com C++, era o que havia, era onda, e o Java estava começando ali a despontar um pouquinho, o .NET também, PHP, toda essa família aí mais old school, digamos assim, Java, o PHP, né? o .NET. Então comecei ali com C++, depois naquele mesmo ano atuando ali como estagiário no Instituto de Pesquisas Eldorado, fui para Java, aí continuei trilhando caminho com Java, primeiramente com Java ME, né, que era o Java Micro Edition, né, que a gente programava na época para os antigos celulares, né, assim, os avós dos smartphones de hoje, né, que eram aqueles celulares não tão poderosos, né, que nem os celulares de hoje. Aí continuei com o Java, né, com o Java Standard Edition para desktop, e fui finalmente para o Java Web, né, que é o Java que vingou, digamos assim, né, que o Java que vingou foi o Java EE, né, o Java Enterprise Edition, né, que continua perdurando até hoje, né. Também tem as stacks alternativas do Java baseado em Spring, né, o Spring Boot também. Então, hoje, digamos assim, que eu acabei trilhando minha carreira com o Java, como arquiteto de sistemas, né? Hoje eu atuo também com DevOps, atuo com mobile, tanto com Android, com React Native, com desenvolvimento híbrido, tanto, né, o desenvolvimento nativo com Android Java, Android Kotlin, mas também o React Native, mas basicamente desde 2003 atuando em empresas como IBM, Motorola, Instituto de Pesquisas Eldorado, Tata, CPQD, basicamente como arquiteto e desenvolvedor de sistemas, né? E agora tenho tentado também empreender um pouco aí, tentado empreender esforço, tempo e investimento na minha própria consultoria, né? Então hoje eu estou aí com a minha pequena consultoria, meu escritóriozinho lá em Sorocaba, né? Com
com alguns ajudantes, né, com alguns colaboradores ali que muito me apoiam. Depois mandar um abraço especial aí para eles que eles cobraram, então eu vou mandar um abraço para eles depois ao final. Mas basicamente eu tenho sido um arquiteto e desenvolvedor de sistemas na área de Java, Android e também um pouquinho aí de DevOps, né, que hoje, né, a gente já não está mais tangenciando tanto as infraestruturas on-premise, né, as infraestruturas tão físicas, mas assim, tendo mais advento, usando mais as estruturas de nuvem, né, os ambientes baseados em nuvem, haja vista Azure, Amazon, Alibaba, enfim, entre outros. Professor, e essa parte da docência? Docência você já está um tempinho aí também, né? Já estou um tempinho na parte de docência. Eu comecei novinho com docência em 2006. Eu tinha 23 anos. Tinha aluno que era mais velho que eu, né? Imagina, né? Por moral, como, né? Por moral, né? Imagina, né? Assim, na época eu era magrelinho, né? Tá, hoje que cresceu a barriguinha, né? 2 filhos. História. Casado, né? Sub-40, né? Então, enfim, já tenho a barriguinha aqui de jacaré. Mas, enfim, comecei novinho com docência desde 2006, era algo que eu sempre gostava, paralelamente, né, à carreira de arquiteto e desenvolvedor de sistemas. Passei, né, junto contigo aqui pela Anhanguera de Jundiaí, passei pela Anhanguera de Sorocaba, dei aula na PUC de Campinas, nas FATECs também, como professor substituto, FATEC de Sorocaba, Indaiatuba, São Roque, e na universidade que eu estou hoje, Universidade de Sorocaba, também um abraço especial aí aos alunos da Uniso aí, que eu também leciono. Então, estou aí, já tenho um pezinho na docência, eu gosto. Beleza. Tá bom então, professor. Bom, prosseguindo aí, o tema então de hoje é APM, Application Performance Manager, né? Daí o texto aqui foi colocado como promover a maior observabilidade, isso aí depois ele explica pra gente o que é. Tradução. Possível, faz uma tradução aí, possível das aplicações. Então, ambientes de nuvem ou on-premise, certo? Então, se quiser começar aí, professor, só para dar uma... A gente vai perguntando na sequência aí. Tranquilo, vamos nessa, vamos aprender todo mundo um pouquinho, eu aprender também aqui na conversa. Mas eu achei o tema bastante atual, é um tema que hoje eu venho explorando bastante, né, que a minha pequena consultoria é parceira da Datadog, que é uma empresa norte-americana que trabalha com APM. E o que é o APM, né, o Application Performance Management, né? Tem alguns que traduzem ali a letra M, né, o M, né, do finalzinho do APM, né, do acrônimo APM, como Application Performance Monitoring também. Mas basicamente o que é? É você gerenciar a performance e a saúde da sua aplicação. Esteja ela num ambiente totalmente físico, numa infraestrutura que você domina, ou numa infraestrutura que você é cliente, que você não domina, que é o caso da nuvem, né? Que às vezes os alunos perguntam, né? As pessoas que não têm tanto conhecimento em informática, elas imaginam que a nuvem é uma camada lógica. A nuvem é uma camada lógica para quem contrata. Agora, para quem gerencia, ela é tão física quanto o ambiente físico. Não tem como, né, falar que vai estar na nuvem, né? Quando cai um raio, cai o servidor. Exatamente, né? Mas é óbvio que hoje em dia, digamos assim, com os grandes provedores de infraestrutura que a gente tem como Amazon, como Google, acaba sendo, em alguns casos, mais compensador. E aí que a gente vai explorar o papo com as diversas nuances, mas acaba sendo mais compensador você ter esse ambiente de nuvem do que o ambiente de infraestrutura tradicional on-premise. E hoje em dia a gente tem aplicações, assim, hoje a gente tem aplicações que estão conectadas por todo lugar, né? A gente não tem mais aquele servidor ou aquela máquina autista, né? Aquela máquina isolada que só fica ali, que tem aquele pezinho fixo, não. Hoje a gente tem aplicações que se conectam com microserviços, aplicação que tem front-end, aplicação que tem back-end, que conecta com banco NoSQL, com banco relacional normal, aí conecta com outros microserviços que estão em outro lugar, e esse microserviço está exposto em outro lugar, em outro servidor que está na nuvem, ou às vezes está on-premise. Então, hoje a gente tem um ambiente muito mais complexo do que quando a gente começou a programar, ou quando eu comecei a programar 20 anos atrás, que você tinha aquela casquinha ali rodando ali num pequeno servidor, ou rodando ali numa coisinha mais local, mais centralizada, né? Fosse Windows ou fosse Linux, mas mais centralizada. Então, em virtude desse ambiente bastante complexo, bastante distribuído, cheio de front-end, cheio de back-end, cheio de microserviço,
cheio de banco, com estruturas também de inteligência artificial, com ferramentas de data, né, de big data, né, que tangenciam para a parte de ciência de dados, inteligência artificial, você acaba tendo, óbvio, um ambiente muito mais complexo. E em virtude desse ambiente mais complexo, dependendo do ambiente que você tenha como um e-commerce, uma falha no seu e-commerce pode custar receita de milhares, de milhões e de bilhões, quiçá talvez. Então, hoje você tem uma aplicação caindo, você ter downtime, né? Ou seja, a aplicação em queda, a aplicação fora do ar do downtime, você ter downtime hoje em dia, o que acontece? É perda de receita. E para evitar perda de receita, evitar remediar, por isso o Application Performance Management, que você vai medir, você vai monitorar, gerenciar todos os pontos, todas as camadinhas, todas as instâncias, todas as máquinas, todos os servidores, os microserviços da sua aplicação, para que você tenha a maior observabilidade possível. Então, quando a gente fala observabilidade, a analogia é como se fosse a onisciência divina, tipo, é você poder enxergar tudo. Então, observabilidade, enxergar tudo da sua aplicação, seja back-end, seja front-end, seja banco. Para quê? Em caso de algum possível problema, você tentar antever para que a aplicação não caia, ou, se ela cair, que você consiga recuperar o mais rápido possível, para evitar perda de receita, para evitar que usuários reclamem, para evitar desengajamento do usuário, que é o cara não acessando mais sua plataforma, ou desinstalando um aplicativo. Então, eu acho que o tema ele é muito atualíssimo, e a gente tem ferramenta daí, desde as mais baratinhas até as mais caras, as open source, enfim, aí a gente pode conversar de várias coisas dentro desse panorama. Tá. Uma pergunta, né? Aí é tipo uma aplicação, um software, um aplicativo. Ainda acontece das pessoas, do dono ou de alguém que gerencia lá, fala assim, eu prefiro não adquirir, vamos supor, o software às vezes é anual, contrato com um valor mais alto, e às vezes a empresa fala assim, putz, para mim não vai ficar bom, eu fico olhando aqui o painel que o pessoal interno fez e fico olhando se cai ou não. Acontece isso, de o pessoal não adquirir às vezes um software mais caro, que gerencia muito melhor, e prefere não fazer a aquisição desse contrato aí, e fazer tipo em casa, né, esse gerenciamento. Acontece isso ou não? Acontece, Rodrigo, acontece muito. Infelizmente ainda os gestores, né, o que a gente vai chamar de CTO, os diretores, né, os CIOs no caso, ainda negligenciam bastante essa parte de Application Performance Management, né, o APM. Negligenciam no caso que, por exemplo, dependendo da ferramenta que você tem pacotes fantásticos, você tem ferramentas que utilizam inteligência artificial para predizer comportamentos errados. Então, imagine só que uma certa plataforma, um e-commerce, ele tem 100 mil requisições por segundo. Isso é característica de um e-commerce bacana, um e-commerce parrudo, tipo um Mercado Livre da vida. Atenção, quem for do Mercado Livre, programador, pessoal de DevOps, e fala, não, tem mais que 100 mil requisições por segundo. Por favor, foi só aqui um exemplo que eu citei, então não estou querendo dizer que suporta só isso, tá? Pelo amor de Deus. É só um exemplo. Só quis dizer que é um e-commerce massivo, parrudo. Certo. Um e-commerce massivo, parrudo desse, que poderia ter 100 mil requisições de usuário ali pela web, né, acessando o browser do desktop normal ou do mobile, que é o mais comum hoje em dia, acessar via mobile. Imagine lá 100 mil requisições por segundo, e do nada, digamos assim, que começa a ter 500 mil requisições por segundo. Só que vamos supor, por exemplo, mais uma vez hipotético, que o banco de dados por trás do back-end ali do Mercado Livre não suportasse 500 mil requisições por segundo, que engargalasse, que começasse a dar lock, travar banco, enfim, travar usuário na tabela, enfim, imagine que, né, todas aquelas situações de deadlock na matéria de sistemas operacionais que a gente leciona e que vê lá o deadlock, né, mas na prática acaba perguntando quando vai ter o deadlock, né? Então, quando tiver muita gente tentando acessar servidor, no caso, não tiver recurso suficiente como memória ou banco, vai dar deadlock. Mas enfim, imagine que você começa a ter esse comportamento de 500 mil. O que vai acontecer? Não vai suportar, vai floodar o servidor, vai estourar a memória dele, e esses 500 mil vão ficar sem receber a resposta HTTP, vão ficar sem interagir com o site naturalmente.
Quando eu falei da predição de ferramentas, existem ferramentas que a partir do momento que ela sabe, que ela tem uma certa mediana estatística, uma média, que olha, aqui de noite tem 100 mil requisições por segundo, é normal. Na hora do almoço tem 150 mil, normal. Numa Black Friday tem 1 milhão, na Black Friday vai ter mais. Então tem um certo comportamento estatístico. A ferramenta, ela detecta variações estatísticas temporais de padrão. Então, por exemplo, se ela vê, por exemplo, que num dia normal, que teria que ser 100 mil, começa a ter 200 mil, ela entende, opa, tem alguém está coisa errada, ou realmente está tendo muito acesso, ou alguém está tentando fazer alguma coisa inadvertida. Você pode ter a situação de tanto ter o cara lá no painel, né, o cara está lá num Grafana da vida, um cara está num Splunk da vida, por exemplo, né, coisa do tipo, ou ainda numa ferramenta mais arcaica, eventualmente, ele pode estar lá num Nagios da vida, enfim, uma ferramenta mais arcaica ali de monitoramento, ele pode estar lá vendo, né, e realmente detectar que houve algo errado, só que isso levaria a ter uma ação proativa, você teria que manter alguém ali olhando o painel, uma atitude para ter que tomar uma atitude, no caso reativa, né? Não proativa, uma atitude reativa. Isso tem um custo. Só que muitas vezes, por incrível que pareça, o CTO, o CIO, eles acham mais compensador você ter esse tipo de gente, esse tipo de profissional para ficar vendo painéis para tomar atitudes reativas do que confiar em ferramentas estatísticas de software, que é óbvio, não são baratas, né? Que a maioria dessas ferramentas, como por exemplo, Datadog, o Dynatrace, o AppDynamics, o New Relic, são ferramentas que a licença você paga em dólar. Aí se você considerar que de 1 vira 5, alguma coisa, o custo não é um custo barato. Mas eu falo que é investimento, e é um investimento que, a meu ver, é necessário e é um investimento que se paga, porque você tem uma ferramenta dessa para gerenciar estatisticamente esses comportamentos indevidos, não estou falando aqui que vai tirar o emprego do cara, vai tirar o emprego desse pessoal, vai tirar eventualmente o emprego do cara que só olha monitor e aperta botão, mas vai dar emprego para outras categorias de profissionais para customizar a ferramenta, customizar a parte de inteligência artificial da ferramenta. Então, eu acho que tem realmente esse espaço para os gestores investirem nesse tipo de ferramenta, mas ou por desconhecimento, porque o assunto é relativamente novo, ou porque preferem manter profissionais do tipo que ajam reativamente quando algum alerta acontece, né? Quando algum problema acontece, para daí tomar uma ação reativa. Mas é aquela história, aquele velho ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, nesse sentido, eu apostaria minhas fichas em um investimento numa ferramenta de APM, com certeza. Mas os gerentes e os gestores, né, conforme você perguntou e citou, eles acham que é custo, acham que é custo, né? Não investimento. Mas isso é um problema geral, não é nem só com APM, não. Eu diria que é total no desenvolvimento de software. Tem aquela questão que também acontece bastante. Investe muito em tecnologias e inovação, mas aí você negligencia, né? Performance, você negligencia segurança, você negligencia... Bom, enfim, 2, vai. Não sei um terceiro agora para falar. Mas é muito comum a gente ver as pessoas focarem muito, as empresas, né? Principalmente as que estão começando. Focar muito, nós temos algo inovador, nós temos algo novo para fazer. Vamos fazer, depois a gente vê. Vamos pôr no mercado, depois a gente vê segurança, depois a gente vê performance, vamos deixar rolando. E aí quando o negócio já está 1 ano rolando, que aí você vai ver performance e segurança, você vai perder aquele 1 ano que você ganhou corrigindo coisas que você poderia ter feito lá no começo. Eu concordo integralmente contigo, Gabriel, porque assim, eu acho que aqui no Brasil a gente sofre um pouco da falácia do ágil. Mais uma vez, os agilistas, por favor, não quero aqui xingar ninguém, não estou menosprezando o trabalho de ninguém. Pô, mas o cara está sendo polêmico. Não, Vande, Gabriel, não estou sendo polêmico, nada disso. Mas assim, eu acho que no Brasil a gente tem esse mantra de tem que ser ágil. A pessoa... Infelizmente, os agilistas, os Scrum Masters, não estou falando todos, tem cara bom que entende o conceito do Agile, mas tem muita pessoa que acha que o conceito da agilidade, do Agile, do Scrum, estou desvirtuando um pouquinho, mas só para chegar no ponto que eu queria, que eu acho que sua colocação foi muito pertinente. Acabam desvirtuando, confundindo agilidade com pressa. E aí você entrou no X da questão. Não é verdade? Confunde agilidade com pressa no sentido de que temos que produzir um MVP
MVP, o Minimum Viable Product. Então o Minimum Viable Product tem que ter isso. Mas, pô, e segurança? E escalabilidade? E custo? E, né, como que você vai fazer esse negócio? Põe para ver se vai vender. Né? Exatamente. Tipo, não, precisamos só ver a funcionalidade. Ok, as funcionalidades são importantes, o requisito funcional é importante, com certeza é importante, mas o requisito não funcional, que é performance, segurança, escalabilidade, puxa, é tão importante quanto. Eu não quero chegar aqui, eu não quero falar para os agilistas ou para o pessoal que tem uma ideia, às vezes os empreendedores têm uma ideia e querem lançar um aplicativo. Não estou falando para eles que tem que parar tudo o que eles estão fazendo e começar a rascunhar segurança, escalabilidade e deixar o produto. Não, mas eu acho que tem que ter um jogo de cintura e um mix para mesclar tanto a parte funcional, que é importante, que é o que dá dinheiro, é o que gera receita, mas também tem a parte não funcional. Pensar em segurança, pensar em escalabilidade, para não ser só escalabilidade vertical, para ser escalabilidade horizontal, pensar no uso de nuvem versus on-premise, enfim. Eu acho que a questão não funcional é tão importante quanto a funcional. E o legal do APM é que ele cola os dois mundos, tanto a parte funcional quanto a parte não funcional. E aí você entrou num ponto, desenvolvimento ágil, gestão de projeto ágil. Muita gente confunde gestão de projeto ágil com gestão de projeto corrido, com pressa, preciso entregar na menor... E não é isso. Desenvolvimento ágil, a gestão ágil de projetos não significa que você tem que entregar as coisas no menor tempo possível. É uma forma de você dar maleabilidade para a sua gestão, você dá um melhor desenvolvimento, mais possibilidades de mudança e de melhoria dentro do desenvolvimento de um projeto, né? Se a gente for pensar o modelo em cascata padrão, que às vezes é muito utilizado, ele é mais engessadão. Você tem o escopo inicial e é o escopo inicial que vai estar no final, vai ter aquilo lá. Só que o movimento ágil, só entrando um pouquinho, claro, pessoal, já vou voltar para a PM, tá? Mas fica tranquilo. Essa é uma questão que eu acho que confunde um pouco a cabeça da galera. Não é fazer as coisas correndo, é dar a possibilidade do projeto melhorar enquanto ele está em andamento. E não ficar parado em um projeto de um ano, porque depois de um ano o que o cliente precisa não é o que ele pediu lá no começo. E é isso que a gestão de projeto ágil vem para sanar, não é fazer software correndo, galera. Estou 1000% de acordo, professor. Tá. Isso aí. Uma pergunta, né? Um exemplo aí. NET, Sky. Às vezes o sinal cai e automaticamente você vê que tem alguma aplicação, algum gerenciamento que ele fica restartando para verificar se o problema é físico, né, cabo, alguma coisa, ou se simplesmente deu algum problema no canal ou no roteadorzinho que tem, né? E às vezes também quando você liga e atende o robozinho lá, ele fala, espera uns 10 segundos que eu estou mandando um novo comando para você. Isso tem a ver um pouco sobre isso daí? Tem a ver sim, Vanderlei. Que hoje em dia, tipo, se você for pensar nesses grandes players aí de telecom, NET, Sky, os caras são fortemente baseados em APIs, microserviços. Então, assim, óbvio, eles devem ter um ou outro sistema legado. Basicamente, sistema de cobrança, essas coisas, deve ter algum robolzão ali no meio, legadão, ali alguma coisa tem, de fato tem. Mas hoje você pega esses grandes players, eles são totalmente baseados em API, totalmente, não vou falar totalmente, né? Porque senão alguém vai falar, não é. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente se expressa, né? Que, assim, se a gente começa a falar sim ou não, tipo, vamos falar, não pode ser tão absoluto, então vamos relativizar um pouco, né? Mas a grande maioria é baseada em API e microserviço. Então, nesse caso, com a APM, como que eu veria uma situação dessa, um cenário? Você deve ter um API Gateway, que é um software que gerencia as APIs, as versões das APIs, se a API está funcionando, se ela está no ar, né? Enfim, se ela está sendo alimentada, se ela está dando resposta, se a vazão está legal. E você teria daí uma ferramenta de APM conectada nesse API Gateway, né? Nesse API Gateway, no caso, né? Que aí pode ter vários fabricantes, tem o da Amazon, tem o da CA, tem o Combi, enfim, aí tem um monte de fabricante, cada um com as suas características, mas a funcionalidade do APM, ela estaria conectada ao API Gateway, no caso, para ajudar a fazer esse monitoramento no sentido de, aquela API está on, beleza, então está tudo ok. Aquela ali caiu, opa, vamos disparar um alerta, vamos disparar um SMS, vamos disparar um e-mail, vamos tomar uma ação preditiva no sentido de, vamos ver aquela infraestrutura na qual reside
a API, né, se ela está legal, se ela está processando ok, se o banco está ok, se a memória está ok. Então, sim, tem, assim, eu não vou falar que eu sei exatamente o cenário, que cada player, né, cada empresa tem as suas características, mas eu já vi muito em cliente realmente ter uma API Gateway controlando APIs, e essas APIs, cada uma fazendo alguma coisa, controlando algum serviço, uma funcionalidade em específico, e a ferramenta de APM conectada para justamente gerenciar a observabilidade desses ambientes, para ver se está legal ou não e poder tomar uma ação proativa, né? Não reativa. O APM, como você comentou, né, era 10 mil, entrou 50 mil. Então ele controla também, por exemplo, tentativa de invasão, de hackeamento, uma coisa assim? Tem APMs mais, digamos assim, que tangenciam melhor essa parte de segurança. Por exemplo, o Datadog, que é um que eu mais conheço, que eu mais atuei, ele não gerencia tanto essa parte de segurança. Ele é muito bom, por exemplo, uma funcionalidade que ele tem só para fazer o contraponto. Por exemplo, ele consegue medir o engajamento de usuários num aplicativo mobile. Então, o que ele vê? Ele vê lá, por exemplo, tem lá uma telinha lá do mobile, daquela telinha o usuário clica e vai para uma segunda tela. Se esse fluxo foi certinho de ir da tela A para a tela B, ele mede, por exemplo, que 1000 pessoas acessaram naquele momento, naquela sessão. 1000 conseguiram ir da tela A para a tela B, então o fluxo está certo. Agora, ele consegue medir também, numa outra situação, num outro dia, por exemplo, desse fluxo de A para B, se 500 não conseguiram acessar, é porque tem algum problema entre A e B. Dados, memória, programação errada, alguma coisa do tipo. Ele verifica isso e ele consegue ver quanto isso está impactando na retenção do engajamento daquele aplicativo, que como vocês sabem, né, assim, site é uma coisa que tipo, você acessa ou não acessa. Agora o aplicativo, quando a pessoa não gosta, ela não se engaja, o que ela faz? Ela vai e deleta e não quer nem saber, porque aquilo ocupa espaço no celular, e espaço no celular, no mobile, né, celular, espaço no smartphone é um negócio precioso, ela vai e deleta. Então o Datadog, ele é bom para esse tipo de coisa, ele mede retenção, ele vê a observabilidade a partir de estatísticas, tanto do lado do on-premise quanto do lado da nuvem. Agora, quanto à parte de segurança, ele tem algumas funcionalidades ali para testar segurança, para você testar HTTPS, testar um token ou auth ali para ver se o token ali está expirando certinho, para ver se está gerenciado certinho, mas ele não, por exemplo, ele não é a melhor para esse tipo de coisa, mas a gente tem vários APMs, eu tenho absoluta certeza que tem um ou outro mais robusto para a parte de segurança, que já tenha mais conceito de pentest ali junto, embutido, tem sim. Esses daí, normalmente é uma empresa terceira que faz a instalação, que às vezes é meio complicado instalar, né? Fazer uma implementação. Eu lembro lá do antivírus, quando a gente fazia implementação de antivírus, quando tem o servidor que gerenciava todas as máquinas, daí era meio complicado instalar, às vezes até compensava chamar uma empresa terceira para vir e fazer a instalação na empresa, né, do antivírus. Para o APM depende qual é a característica dele, o mais robusto. Normalmente se contrata uma empresa para vir fazer a instalação ou normalmente não, a própria empresa se encarrega de fazer essa instalação? Excelente pergunta. Geralmente, todo esse universo de ferramentas APM, você tem assim vendedores conveniados ou consultorias associadas para implantar o produto, que assim, infelizmente não é um produto do tipo Next Finish, que infelizmente não é assim. Mas a grande maioria das ferramentas de APM, elas fortemente se baseiam no conceito de agente. O que é o agente? É um pequeno programinha que vai rodar em cada máquina para poder observar tudo naquela máquina e mandar dados para uma máquina servidora. Então funciona muito nesse mecanismo de peer-to-peer, ou seja, vamos supor que se eu tiver 8 máquinas que eu quero monitorar numa infraestrutura on-premise, ou então 8 máquinas e um container Docker com Kubernetes na Amazon, outro na Google Cloud Platform, enfim, cada um vai ter um agentezinho instalado. Esse agentezinho é um pequeno pacotinho de software. Para o Datadog é um programinha feito em Python, um programinha bem levinho que não tem acho que 1 megabyte, que vai consumir pouca memória ali para coletar dados e enviar. Mas praticamente todas as ferramentas de APM são baseadas nesse conceito de você ter um agentezinho e o agentezinho manda as informações para os outros agentes e para servidor, né? No caso para o agente servidor, né? Digamos assim. Mas então assim, o APM não é uma ferramenta, por exemplo, o usuário final usa.
de fato. E tem dashboards poderosos, dashboards lindos, dá para customizar o dashboard. Assim, o cara que ficaria olhando o painel, ele se deliciaria vendo as possibilidades de painel que tem numa ferramenta de APM, que dá para monitorar o tipo de estatística que você quiser, dá para monitorar. Assim, eu já vi, por exemplo, no Datadog tem 1000 tipos de estatísticas, desde, por exemplo, memória até IOPS, enfim, latência. Cara, tem nível de hard disk, tem tudo, tem absolutamente tudo, até temperatura do processador, tem assim, é um negócio muito incrível. Então é uma ferramenta que o usuário final usaria, mas falar que ele vai instalar, tipo, comprei e deixa ali na mão dele, não. Tem que ter uma operação ali um pouco assistida por parte do vendor, né? Por parte ali do parceiro. Normalmente se contrata, então, para implementar. instalar, porque quando eu lembro o exemplo de novo do antivírus, né? O pessoal normalmente recebe lá o link para você baixar o software e instalar no server. O pessoal da TI vai instalando com Next e NextNet para tudo. Servidor, eu lembro o exemplo, né? Então, com a mesma ideia, então seria alguém externo para vir para fazer a instalação, né? Porque se instala errado, provavelmente fica igual o antivírus errado, né? Fica muito lento a máquina. Daí o pessoal fala, não, depois que instalou isso aqui, a máquina ficou uma porcaria. O dono, que só recebe e-mail, por exemplo, vai ficar lento e ele fala, não, pode arrancar tudo, não quero mais isso daí, né? Vai falar que não funciona, não funciona, né? Sempre não funciona. Mas, professor, eu tenho uma dúvida. Essas ferramentas de APM, elas trabalham exclusivamente do lado do servidor ou elas são instaladas no cliente também? Elas, digamos assim, elas são holísticas. Você instala ela em, digamos assim, é multi-tenant, né? Elas vão estar ali no servidor, vão estar assim... Digamos que, tipo, para ela não tem muito o conceito de cliente ou servidor. Para ela é o conceito de algo rodando que tenha processador. Então, qualquer coisa que está rodando que tem processador e memória, no caso, o agentezinho vai lá e dá as estatísticas disso. É óbvio que você pode ter uma infraestrutura sua, por exemplo, de, sei lá, um parque de 100 máquinas clientes ali com Windows AD e um servidor de Windows AD. Vamos supor uma infraestrutura totalmente on-premise. Seria um cenário para uma ferramenta de APM. Teria o agente tanto instalado no Windows Server da vida, quanto nas máquinas clientes ali da rede Windows no caso. Como também você poderia ter um cenário de, eu instalei um Docker num container virtual da Google Cloud Platform, ou eu criei na Amazon, criei um EKS, um Elastic Container lá na Amazon, beleza, eu quero monitorar ele com um agente, por exemplo, da Datadog, ou do New Relic, ou do Dynatrace. Então, assim, para a ferramenta de APM, não importa quem é o cliente ou quem é o servidor. Ele vai entender aquilo como, é alguém que faz parte do circuito, é alguém que faz parte do todo, que tem processador, que tem memória, que interage, ou seja, não é autista, né? Não está ali, tipo, né, assim, não está ali isolado, né? Ele se comunica, se comunica, se comunica com outras plataformas, se comunica com outros peers, com outros pontos, então é indiferente o conceito de cliente ou servidor. Agora, no caso, por exemplo, de uma ferramenta de APM como a Datadog, o que vai acabar acontecendo? Essas estatísticas, elas partem dos agentes e elas vão para um servidor da plataforma, que é um servidor numa nuvem privada lá deles nos Estados Unidos, que eu não lembro a localidade. Então, assim, tudo que detecta, então imagine que você adquiriu essa ferramenta, você tenha 30 agentes, porque a sua infraestrutura são 30 coisas, entre servidor, container, cliente, os agentes vão monitorar essas 30 coisas, que vão ter RAM e processador, e vão mandar dados para essa nuvem privada nos Estados Unidos, que é onde vai concentrar tudo, que é onde vai ser o servidor central, digamos assim, para você poder daí ter os dashboards, né, customizados, para você poder ver o que está acontecendo. Então, assim, tipo, se a pergunta também for, mas então os dados são trafegados pela internet, então não fica só local os dados? Não fica. Só que é óbvio, é criptografado, tem OAuth, enfim, assim, tem também um mas vamos supor que a gente tem uma aplicação com front-end bom, enfim, então, talvez faça muito sentido você querer monitorar todos os front-ends que acessam o seu... Faça mais sentido você monitorar apenas o servidor que está recebendo a requisição. Mas, então você não poderia shippar esse produto com o seu produto mesmo
e monitorar, de repente, o recurso ou a quantidade de memória que está sendo utilizada em cada um dos seus clientes, por exemplo. Poderia também. Poderia, por exemplo, você pegar o Datadog mesmo, dá para colocar o agente na própria máquina cliente ali, acoplado ao browser. Vamos supor que você está desenvolvendo um jogo. Ok. E aí você quer saber em que momentos no seu jogo ele está estourando a quantidade de memória ou se está vazando memória ali, tem algum problema no seu jogo que está estourando a quantidade de memória. Você poderia chipar ele junto com o jogo. É possível colocar o agente tanto ali no browser ali cliente, vamos supor que se fosse algo rodando no browser com JavaScript, né? Vamos supor que joguinho hoje que a gente vê em browser seria alguma extensão de JavaScript com esses framework doido aí que tem, né? Eu falo doido porque hoje tem um monte, né? Next.js, React, Angular, Vue, enfim, hoje tem JavaScript para tudo, né? Na minha época só tinha um JavaScript, hoje tem JavaScript para tudo. Eu não estou criticando, programadores aí do React. Tem muita gente de JavaScript aí. Aliás, quero até fazer menção aqui, excelentes os conteúdos que vocês provêm aqui de front-end, tá? Então, quem estiver aqui assistindo, aí, pessoal aí que eu dou aula, pessoal que eu conheço, pessoal que acessa o LinkedIn, pessoal da minha rede, tá? Pessoal aqui da IV2, os cursos que eles providenciam aqui, todos são ótimos, mas eu vi o conteúdo de vocês de front-end, é sensacional. Obrigado, professor. Obrigado. Então, bacana. Então, daria tanto para colocar do lado do browser ali, né, com JavaScript, né? Então, você embute o agentezinho ali no próprio JavaScript ali que vai rodar no browser, como também no Android, por exemplo, vai no próprio APK, que é o executável do Android, ou no próprio IPA, ou IPA, como alguns falam ali da plataforma do iOS, né, da Apple. Então você tem como também extrair informações ali de performance e métricas do cliente. É quase, sabe aquele filme do Velozes e Furiosos, lá acho que o 7, né, que falavam lá do olho de Deus, assim, sim. É meio que quase o olho de Deus, aquele negócio, né? Por favor, também, né, eu sou muito religioso, também, pelo amor de Deus, aqui só uma brincadeira, tá? Professor, aqui no tema você tinha comentado lá sobre a APM de hoje, né? Tá. E o futuro? O que você acredita aí, ou tem estudado, tem escutado alguma coisa aí que vem e vai ser diferente, alguma coisa que possa melhorar? Você tem alguma ideia ou não? Eu acredito que os APMs para o futuro, eles vão convergir muito, que assim, quando a gente fala hoje de futuro de TI, né, óbvio, né, eu não quero ser aqui o catedrático que vai limitar, que assim, tendências de futuro tem muitas, mas assim, na minha modesta opinião, as que a gente mais escuta, IoT, por exemplo, IoT que você vai ter um monte de dispositivo pequenininho falando com os computadores, usando uma mesma internet, usando o mesmo protocolo HTTP no caso, né? Então meio que você vai ter uma miniaturização dos processadores, né, e dos componentes computacionais com IoT. Então, eu vejo como a IoT, né, que vai para a parte da Revolução Industrial 4.0, o Big Data e a ciência de dados. Então, eu acredito que o APM ele vai tangenciar para essas frentes. Então, eu acredito que, assim, hoje a gente tem um APM baseado muito em servidor, em cliente, aplicativo. Eu acho que o APM ele vai acabar convergindo ou indo até para a parte de sensores, para você monitorar, assim, óbvio, hoje você tem ferramentas que monitoram sensores, só que você tem ferramentas mais de baixo nível, porque para programar sensor, teoricamente, você usa linguagem de baixo nível, né? Alguns usam até C++, né? Uns vão falar, mas eu uso Arduino não é, Arduino é um negócio meio, é um embarcado, e para a linguagem embarcada você tem algo de mais baixo nível do que alto nível, que nem um front-end ou um back-end. E a parte de ciência de dados e inteligência artificial também, que é algo que está muito em voga, muito em moda também. Então, eu acredito que o APM ele vai usar dessa capacidade promovida pela inteligência artificial de conseguir processar grandes volumes de dados em pouco tempo, conseguir ter inferências, conseguir observar padrões e comportamentos numa massa de dados ali meio que em tempo real, para você conseguir ter estatísticas e você conseguir ter ali tipo métricas mais preditivas do que nunca. Então eu imagino que assim, a tendência é que quanto mais inteligência artificial, que eu acho que a gente vai usar no futuro, né, ciência de dados, quanto mais IA e ciência de dados estiver numa plataforma de APM, ela vai ser mais preditiva do que nunca. Então aquela situação que a gente fala, aquela situação de downtime, né, aquela situação anormal, anômala, que às vezes a gente pega, eu acredito que a tendência é pegar cada vez mais num tempo mais curto possível. E isso para o gestor, para o dono da aplicação, para quem mantém a aplicação, o cara vai ficar com um sorriso
de orelha a orelha, né? Que imagina só que bacana, o cara receber uma predição antes do site cair, tipo, mas não receber uma predição tipo, ó, seu site vai cair em 5 minutos. E agora o que eu faço? Não. Já pensou ele receber em 5 horas antes, 4 horas antes, ou talvez aqui eu esteja até sonhando um pouco, alguém fala assim, pô Luiz, mas 5 horas em TI é bastante tempo, né? Tem SLA e tem minutos, né? Mas imagine talvez receber uma predição em 1 hora. Em 1 hora você conseguiria mobilizar de certa forma o time para talvez promover uma escalabilidade melhor da aplicação para evitar que ela caísse ou se tivesse um incidente de segurança. Então, eu imagino, Vanderlei, que vai estar cada vez mais convergente com o IoT e essa parte de inteligência artificial que mexe com a inteligência artificial nova, né? Não a velha, né? Uma inteligência artificial nova que é baseada em aprendizado de máquina, Big Data e ciência de dados. Seria possível também um APM que ele não só avisasse, mas que ele já acionasse um sistema de inteligência artificial terceiro, que já tivesse, de repente, fazer essa escalabilidade ali? Mas você pode fazer isso. Por exemplo, aí, né? Luiz, agora você vai ser comercial, mas no Datadog tem como você customizar plugins com Python para já tomar ações corretivas, por exemplo. Se acontecer isso, faça isso. Tal. Tem. Você poderia usar, por exemplo, manja o Terraform, né, que é uma ferramenta de infrastructure as a code. Você poderia ter um incidente, tipo, a ferramenta de predição daria um alarme, esse alarme dispara um hook, né, que é um ganchinho de código, você customizaria um pedacinho de código em Python para acionar uma infraestrutura em Terraform, para tipo escalar na Amazon, por exemplo. Isso é possível. É igual um filme que eu assisti uma vez que tinha uma nave, a Terra acabou, o pessoal vivia em nave, né? Daí tem as naves que o pessoal não fazia nada, engordava, ficava grande, e a outra que o pessoal que era mão de obra, né? Que era tudo magrinho. Vai saber, né? Que no futuro o pessoal era tudo tipo inteligência artificial e cada vez só vinha comida, bebida e ia engordar. Beleza. Bom, estamos aqui indo para o final. Você quer fazer alguma consideração? Cara, eu acho que é uma área com bastante conteúdo. Né? A princípio a gente pode olhar e falar assim, pô, mas é métrica, é estatística, né? Matemática tem essa tradição de ser um pouco, da gente achar que é aquilo, né? Mas eu acho que tem muito potencial e tem muito campo para você abordar, inclusive em muitas das aplicações que a gente desenvolve aqui, que o pessoal desenvolve aí e joga no mercado como um todo. Eu acho bastante legal esse uso da inteligência artificial para monitoramento. Eu acho que, assim, né? Pode ser meio advogado do diabo aqui, mas eu acho que o papel principal do programador, vamos falar assim, o mote principal do programador, que ele não sabe que ele está fazendo isso, mas inconscientemente ele está fazendo isso, é ele promover a automatização tão grande que ele vai automatizar o próprio trabalho. Todo programador que eu conheço, o cara que ele curte mesmo, que ele é fissurado em programação, ele automatiza a maior parte do que ele precisa fazer. Se ele precisa fazer alguma coisa que ele faz mais de uma vez, ele já desenvolve um script. Esses dias, a gente tem o nosso conteúdo, a gente gera HTML, né? O conteúdo para os cursos e tal. E a gente sempre gera o HTML e tal, a gente mexe alguma coisa no HTML. Todo HTML tem que cortar umas 4 linhas ali de CSS. E aí o cara, fez uma vez, beleza. Fez 2, beleza. Chega na 100ª vez, você fala, não, eu vou fazer um script aqui, que aí eu pego, executo o script, ele varre a pasta com todos os HTML e limpa tudo. E aí a gente acaba, você poupa tempo porque ainda tem muita coisa para fazer. Mas acho que invariavelmente a gente vai chegar num momento onde a gente vai substituir tantas coisas que é aí que a gente vai fazer. Né? Então é uma questão um pouco mais filosófica, né? Não tem tanto a ver com monitoramento e a performance, mas acho que é um ponto relevante. Sentado na cadeira e só o rango e a bebida vindo sozinho. Assim. Põe um canudo aqui, né? Um canudo aqui, outro aqui, um vem comida, outro vem água e você fica lá. Engordamos já estamos, né? Já. Falta só. Eu acredito que a programação tradicional, como a gente conhece, né, tipo imperativa, funcional, os paradigmas orientados a objeto, como a gente tem de ficar escrevendo linha de código, em algum momento daqui a alguns anos, eu não acho que é daqui a muitos anos, mas poucos anos, a gente vai programar um modelo matemático e o modelo matemático vai injetar as linhas de código, enfim. A tendência vai ser essa. Daí uma inteligência vai conferir para ver se aquilo lá está viável ou não.
a outra inteligência vai publicar, a outra vai testar. Exatamente. E depois todo mundo mandar embora. Só o robô. E é tudo disciplina de DevOps, né? Tipo, o APM, assim, se você for analisar, o APM ele é um conteúdo dentro de DevOps, né? Que hoje em dia, né, nessa tendência que a gente está tendo de cada vez mais aproximar os times de desenvolvimento com de operações, né? Não ficar aquela coisa isolada, né? Desenvolvimento aqui, infraestrutura aqui, aquilo é problema de infra, aquilo é problema de desenvolvimento. O legal é que a cultura de DevOps vem aproximar, para um não ficar apontando o dedo na cara do outro, mas trabalhar realmente em conjunto, né? E justamente, né, o APM, ele é um braço, né? Ele é um apoio do DevOps para esse tipo de coisa no que tange a monitoramento de aplicação. Então eu acho que, a meu ver, é muito válido. E não pode ser negligenciado. Não pode negligenciar a segurança, não pode negligenciar a performance. Porque por mais que você ache, tá lá no Google Cloud, se escalar demais, o Google Cloud expande sozinho. Tá? Se fosse fácil assim. Justamente. E tem muita questão do custo, né? Uma aplicação mal escrita, uma aplicação com má performance, ela custa muito mais do que uma aplicação com boa performance. Principalmente nesse mundo que a gente vive hoje de cloud e de tudo as a service, né? Eu falo, a galera do Reddit fala everything as a service, tudo é serviço. Exatamente. Com certeza. Quer finalizar aí, professor? Poxa, adorei o papo. Passou tão rápido. Então, né? passou rápido mesmo. Fazendo quase uma hora. Eu confesso que eu fiquei até me perguntando, nossa, quanto tempo? Mas assim, nossa, aí você falando que não. Então, puxa, passou tão rápido. Bem, mais uma vez fico muito honrado em ter recebido o convite. Agradeço de coração mesmo, uma honra muito grande. Deixa eu não esquecer aqui dos agradecimentos, aqui a minha família, a minha esposa Eloá, minhas crianças aqui, o Gabriel, a Clarinha, que depois vão assistir isso aqui, aos meus ex-alunos e alunos, principalmente aqui os de Jundiaí, aqui da faculdade Anhanguera, tá? Espero que esteja tudo bem com eles, aos meus atuais alunos na Uniso também, que eu leciono, espero que tudo esteja bem com eles, ao pessoal lá da consultoria, tá? Vou até citar nomes aqui, vou nominá-los aqui, tá? Vai dar talvez aqui uns 20 segundos, tá? Mas eles têm uns apelidos meio estranhos, mas o Anderson Paulino, Luiz Ministro, o Bert, o Anderson Lobo, o Gossi, a Lara, enfim, o Artioli, todos eles aí, pessoal, um grande abraço a vocês, espero aí que vocês assistam e... Tá, pessoal aí da faculdade V2 também, todos sem exceção aqui, Vanderlei, Gabriel, absolutamente todos aí, tá, meu grande abraço aí, meu desejo aí de sucesso contínuo, mais ainda do que vocês já estão tendo, que vocês estão fazendo a diferença não só regionalmente, mas nacionalmente. Então eu faço votos que vingue cada vez mais. E, aí, obrigado. Obrigado aí, tenha vindo. Obrigado, professor, pela presença, pela aula aí, pelo conhecimento que você muito compartilhou com a assunto. gente. É um assunto que eu particularmente não tenho muita proficiência, sabe, ali no limite entre a ignorância e o pouco conhecimento, mas foi muito bom aprender um pouco mais sobre isso, que é um assunto que eu considero bastante interessante. Tá bom então, pessoal, então a gente finaliza aqui mais um IVCast da Faculdade V2 e até uma próxima aí. Tchau, pessoal. Falou. Abraço.